Olá! Para todo mundo que já sentiu que o cérebro vira uma peneira na hora de estudar para concurso, olha, essa análise foi feita para a gente. Nós vamos descobrir um método baseado em como o nosso cérebro realmente funciona para transformar todo aquele esforço em memória de verdade. Sabe? Aquela que não some na hora da prova. Vamos desvendar juntos esse passo a passo. Essa é a maior frustração que existe para quem estuda, não é verdade? Passar o dia inteiro ali debruçado nos livros, grifando, relendo para, na semana seguinte, ué, cadê? Parece que a informação simplesmente desapareceu. Dá aquela sensação de que a memória da gente não está colaborando. Mas e se eu disser que o problema não é a capacidade do cérebro, mas sim a forma como a gente alimenta ele com as informações? Pois é, a verdade é que memória não é um dom, é uma habilidade. E com a técnica certa, qualquer pessoa pode fortalecer e muito essa habilidade. Então, este aqui vai ser o nosso roteiro. A gente começa entendendo o problema da memória, depois mergulha na biologia por trás disso, descobre o poder secreto do sono, apresenta a grande chave, que é a recuperação ativa, e no final, a gente monta o método de estudo infalível. Vamos lá! Ok, primeiro passo. Entender por que os métodos mais comuns simplesmente não funcionam. Eles criam uma coisa que a ciência chama de ilusão de competência. Sabe o que é isso? É quando a gente relê um capítulo e pensa, tranquilo, isso aqui eu já sei. Mas na hora que precisa explicar, as palavras somem. É essa sensação perigosa de que a gente sabe algo, quando na verdade a gente só está reconhecendo. Olha só a diferença. De um lado, os métodos passivos. Reler um PDF 10 vezes, grifar tudo. Isso cria familiaridade. O cérebro pensa, já vi isso antes. Mas na hora do vamos ver, na prova ele não consegue buscar informação. Já os métodos ativos, esses forçam o cérebro a fazer o trabalho pesado de ir lá, encontrar e reconstruir o conhecimento. É aí que a mágica acontece. Agora, vamos dar uma olhada por baixo do capô. Porque entender como a memória funciona biologicamente dá pra gente o poder de otimizar todo o processo. Não é mágica, gente, é pura neurociência. Toda a memória, sem exceção, passa por essas três fases. Primeiro, a codificação, que é quando se estuda a matéria pela primeira vez. Depois vem a consolidação, que é o processo crucial para tornar essa memória estável, duradoura. E por fim, a recuperação, que é o que a gente precisa fazer na hora da prova. O problema é que a maioria das pessoas foca só no passo 1. O nosso método vai focar de verdade nos passos 2 e 3. Isso aqui é fundamental. Memorizar não é um processo abstrato, é um evento físico, biológico. O cérebro está literalmente construindo novas estruturas, fortalecendo conexões entre os neurônios, e para essa construção acontecer, ele precisa de tempo e dos estímulos certos. Calma, não precisa decorar esses nomes de jeito nenhum. O importante é entender a ideia. Quando a gente estuda de forma ativa, a gente aciona uma reação em cadeia dentro do cérebro. Pensa nisso como se fosse ligar uma impressora 3D de memórias. Proteínas como o tal do CRAB dão o comando e outras, como o BDNF, funcionam como um fertilizante para as novas conexões neurais. O método de estudo é um interruptor que liga ou desliga essa máquina. E aqui está o superpoder que a maioria das pessoas que estudam para concursos simplesmente ignora: o sono. Trocar horas de sono por mais horas de estudo é literalmente um tiro no pé do ponto de vista da neurociência. Pensa no hipocampo como a memória RAM do computador. Ela é rápida, mas é temporária e limitada. Já o neocórtex é o HD, o armazenamento de longo prazo. É durante o sono profundo que o cérebro faz o backup, sabe? Ele move os arquivos importantes do hipocampo para o neocórtex e com isso libera espaço para a gente aprender mais no dia seguinte. E não é qualquer cochilo que serve, tá? É durante o sono profundo, aquele de ondas lentas, que o cérebro consolida o que a gente mais precisa para a prova. Fatos, leis, conceitos. Sacrificar essa fase do sono é como estudar o dia inteiro e, de noite, apertar o botão de deletar. A consolidação, ela simplesmente não acontece. Então, se o sono é o momento em que a consolidação acontece, a recuperação ativa é a ferramenta que diz para o cérebro o que ele deve consolidar. É aqui, nesse ponto, que a gente separa quem vai ser aprovado de quem continua só estudando. E aqui está a grande chave. Cada vez que a gente força o cérebro a buscar uma informação sem olhar a resposta, não estamos apenas nos testando. Nós estamos, na verdade, fortalecendo ativamente aquela memória. É por isso que resolver uma única questão é uma sessão de estudo muito, mas muito mais poderosa do que reler um capítulo inteiro. Isso se chama reconsolidação. Pode parecer meio estranho, mas é o esforço de lembrar que solidifica o aprendizado. É igual exercitar um músculo.
O esforço causa microlesões que, quando são reparadas, deixam o músculo mais forte. Com a memória, é a mesmíssima coisa. Ok, agora que a gente já entendeu a ciência por trás, como é que se coloca tudo isso em prática no dia a dia? Vamos juntar as peças do quebra-cabeça e criar um sistema de estudos que funciona de verdade. Olha, o segredo não é revisar todo dia, mas sim revisar nos intervalos certos e principalmente do jeito certo. O ponto crucial para lembrar é toda revisão tem que ser ativa, ou seja, resolvendo questões ou tentando explicar o assunto em voz alta. A primeira em 24 horas serve para combater aquele esquecimento imediato. A de 7 dias e a de 30 dias, bom, essas garantem que a informação vá para a memória de longo prazo, de onde vai poder ser acessada na prova. E para a temida lei seca, a lógica é exatamente a mesma. Estudo ativo sempre. Em vez de só reler, resolva um monte de questões para ver como a lei é cobrada. Tente explicar um artigo com as próprias palavras, como se estivesse dando uma aula. Use flashcards para decorar prazos e detalhes. E o mais importante de tudo, antes de decorar, entenda a lógica por trás da lei. Isso cria uma espécie de cola mental muito mais forte. A teoria é poderosa, sem dúvida, mas é a prática que gera a aprovação. Não adianta nada só concordar com o que a gente viu aqui. A transformação de verdade começa com um único passo prático, que pode ser dado ainda hoje. Eu proponho um desafio bem simples. Pegue um artigo de lei ou um conceito que seja difícil. Estude esse ponto hoje, usando as técnicas ativas que a gente conversou. Coloque um alarme para amanhã e assim que acordar, a primeira coisa a fazer é tentar escrever ou explicar aquilo de memória, sem olhar. É nesse momento que a ficha cai e se percebe a diferença absurda que um pequeno esforço de recuperação faz. Se este conteúdo ajudou a clarear um novo caminho nos estudos, não deixe de se inscrever no canal e curtir. Assim, mais gente pode ter acesso a esse conhecimento e a gente garante que as próximas dicas venham por aí. Muito obrigado e bons estudos!